E o Rio Jacuí amanheceu hoje 6 metros e 95 centímetros acima do nível normal. No domingo, segundo o monitoramento da Defesa Civil, os indicadores apontaram para uma queda no nível da água. Embora a boa notícia de que o nível do rio está baixando, a situação ainda é preocupante e não é hora de voltar para casa. Hoje, 10 das 13, ou melhor, eu vou chamar agora a Thelma Tomás, desculpa. Daqui a pouco, então, informações sobre as escolas do município, ainda em função dessa questão das cheias. Vou chamar a Thelma Tomás, que vai participar ao vivo com a gente. Oi, Thelma, boa tarde, bem-vinda. Vai nos atualizar sobre essa questão das cheias do Rio Jacuí. Tu que circulou pela manhã aí em vários pontos da cidade, traz as informações para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Helena. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Exatamente, a gente deu uma circulada aí pela cidade para dar uma avaliada na situação. Como tu disseste, ainda não é hora de voltar para casa. A gente deu uma circulada pela cidade, deu uma acompanhada aí pelos bairros, principalmente o bairro Cristo Rei, que foi um dos mais afetados. Deu uma andada também para conferir como está o nível do rio, andou pela ponte, deu uma circulada por toda a cidade, buscando informações. Como vocês podem ver aí nas imagens, esse é o bairro Cristo Rei, uma das áreas mais afetadas aqui em Cachoeira do Sul. A boa notícia, como a Helena já antecipou, de fato, o rio começa a dar sinais de baixa, mas ainda não é possível voltar para casa. Uma imagem que segue aí na sequência, a gente consegue registrar, então, a marca de que uma das casas, uma das residências lá no bairro Cristo Rei, tinha sido tomada pelas águas, né? Mas a gente já consegue ver pela residência vizinha, então, que essa já está liberada e na marca da parede ali se evidencia, né, que a água começou a baixar. Algumas residências já conseguem, os moradores já conseguem acessar suas casas sem a inundação das águas do Rio Jacuí, mas ele segue com 6 metros e 95 centímetros acima do seu nível normal. Está baixando devagarinho, mas a gente sabe que existe aí uma probabilidade de recebermos mais volumes de chuva nos próximos dias, além do calorão, que deve provavelmente anteceder uma nova onda de chuvas, que já também vem sendo antecipada pelos meteorologistas. Nós andamos também por uma outra área da cidade, que é no acesso da Rua Moron, que também é uma área em que virou, inclusive, local de visitação para as pessoas que querem conhecer a situação da enchente e que tem perturbado até os moradores do local. Mesma situação, né? Água ainda chegando em níveis bastante altos, comprometendo o acesso ali na Rua Moron, mas também é possível perceber, por conta dessas imagens que a gente vai mostrar agora, a marca na parede de uma das residências, dando sinal de que o rio já começou a baixar. Mas como a Helena antecipou, não é possível voltar para casa e essa é uma orientação, inclusive, das autoridades em defesa civil, que estão preocupadas principalmente com aquelas famílias que não aceitaram sair de suas residências. Até o momento, são 105 famílias que estão fora de suas residências, algumas desabrigadas, outras desalojadas, e tem 15 famílias que foram afetadas e optaram por permanecer nas suas casas. Essas pessoas estão sendo atendidas periodicamente pela Defesa Civil, que faz as vistorias e as visitas para ver se existe ainda algum risco e periodicamente faz esse trabalho de conscientização e orientação a esses moradores para que estejam atentos a qualquer alteração e oferece, é claro, a possibilidade de sair dessas áreas de risco, dessas residências que estão comprometidas em função das chuvas, para que se resguardem nos abrigos que foram montados pela Prefeitura Municipal. Um funciona na Mitra, ali junto ao bairro Santo Antônio, cedido pela Igreja Católica, que é onde estão as famílias. A gente fala também sobre os animais dessas pessoas que precisaram deixar suas casas. Todos os animais que não foram realocados entre familiares e amigos foram acolhidos no Sindicato Rural aqui de Cachoeira do Sul, que fica ali junto a Fenarroz. E esses animais agora precisariam de um novo local de abrigamento. A Prefeitura Municipal já conseguiu, numa parceria aí com o Jockey Club, novas baias, então, que vão acolher e que podem acolher ali até 50 ou 60 animais que precisam sair do Sindicato Rural, porque se aproxima uma edição da FEAPEC, a organização precisa iniciar o trabalho de
montagem da feira, né, e limpeza das baias e dos locais onde os animais de exposição da feira precisam ficar. Então, esses cachorros que estavam ali no Parque da Fenarroz serão removidos para o Jockey Club. Uma outra possibilidade ainda é o prédio do IRGA, que também está sendo negociado. Na semana passada, a gente falou sobre os gatos que não poderiam ficar no mesmo ambiente. A informação que a gente obteve hoje pela manhã é de que esses animais estão sendo acolhidos em casas de passagem de militantes da causa animal, em algumas clínicas, enfim, o pessoal está se solidarizando nesse momento e acolhendo esses bichinhos que não têm condições de ficarem, então, no mesmo abrigo em que estão os cães. Animais de maior porte estão acolhidos no DVS e o próprio DVS também teria condições de acolher ainda mais alguns animais, alguns cães, se fosse o caso nas baias ali onde fica a sua sede, na Rua Conde de Porto Alegre. Outra imagem que a gente traz aí, que é uma imagem impressionante, é com relação à BR-153, que segue, né, com aquela mesma condição em função do desmoronamento da pista, de parte da pista. O acesso está sendo mantido apenas num pare e siga. Uma das pistas segue parcialmente interditada, portanto, um dos lados da pista, né? E os motoristas podem acessar só dessa parte que ainda está íntegra. A outra parte ainda está bastante comprometida. O DENIT não tem previsão de fazer esse reparo em função do mau tempo, e agora que a gente tem previsão de novas chuvas também, se estende aí essa possibilidade da recuperação, porque há risco de movimentação ali com grandes máquinas. Então, a gente aguarda uma atualização também do DENIT. Por enquanto, o trânsito segue nessa condição. Como pode ver aí, as águas se aproximam muito da estrada, né, ali da pista, o que demonstra que realmente foi um volume muito grande de chuva em Cachoeira do Sul e o alagamento foi intenso, que justifica, então, o comprometimento dessa estrutura que caiu ali uma parte no acesso à Cachoeira do Sul. Já não bastasse a interdição parcial da Ponte do Fandango, que também opera apenas com veículos leves e veículos de maior porte com até 18 toneladas. Então, essa rodovia também consta entre as rodovias comprometidas em todo o estado do Rio Grande do Sul, em função das enchentes que afetaram todo o estado. Outra imagem que a gente conseguiu captar hoje pela manhã e que mostra também o que foi esse volume de chuvas e o comprometimento que o volume de águas trouxe para a Cachoeira do Sul é o acesso à Praia Nova, que simplesmente não existe mais, né? Aquilo tudo que era uma rodovia, uma condição de acesso à Praia Nova agora é tudo água, né? Essas imagens que a gente está vendo agora, então, o que seria aquela entrada para chegar até a Prainha Nova, não existe, a gente não consegue ver nem uma sombra do que era esse acesso, em que muitas vezes a gente fez reportagens mostrando que caminhões tinham dificuldade para subir e que tinha aquele conflito todo em função da balsa e da travessia, agora está totalmente tomado pelas águas. E a gente não tem previsões de que isso deva normalizar tão cedo, porque as imagens falam por si, né? O volume de água ainda é muito alto, mesmo que o Rio Jacuí comece a dar sinais de baixa. Ali está o acesso, parte do que é ainda conhecido como o acesso de caminhões, veículos de uma maneira geral, a Prainha Nova, a nossa prainha aqui do Rio Jacuí, né, Helena Caetano? As imagens são impressionantes e bastante assustadoras, porque a gente tem uma noção do que está acontecendo, mas quando se percorre os locais e se visita, e tu fizeste isso na última semana também, acredito que tivesse essa mesma sensação, é assustador. Imagina as pessoas que estão aí aguardando ações do governo, tanto do estado quanto do governo federal, para poderem retomar as suas vidas, retomar as suas casas, né? Aqueles que tiverem condições de se reestruturar, porque é realmente impressionante o que as chuvas fizeram no estado do Rio Grande do Sul. Situação bastante complicada, né, Thelma? Infelizmente, em todo o estado do Rio Grande do Sul, esta é a situação, né? A gente vivencia isso, torce para que a situação passe, mas vem chuva, mais chuva por aí, daqui a pouco você vai conferir na previsão. Então, quer dizer, não é tão cedo que a gente vai sair dessa. Na verdade, tem que contemporizar, tem que, né, ir tocando do jeito que dá. Mas a Defesa Civil está agindo, né, Thelma? Uma pergunta que eu te faço, Thelma, que a Defesa Civil de Cachoeira do Sul está realizando um cadastramento das famílias atingidas pelas cheias, pelas enchentes, né? Qual é o objetivo deste cadastramento? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Exatamente, a Defesa Civil está em plantão hoje, durante todo o dia, até às 20 horas, cadastrando todas aquelas famílias que precisaram sair das suas residências, que precisaram deixar suas casas
em função desses alagamentos, em função da enchente aqui do Rio Jacuí, aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Qual é o objetivo? Eles fazem um monitoramento permanente das áreas de risco e precisam agora fazer um cruzamento de dados para saber onde essa enchente foi mais efetiva, quais foram essas famílias que foram afetadas, quem precisou realmente sair da sua casa. Então, por meio de um georreferenciamento, eles fazem uma análise das imagens aéreas e agora precisam fazer o cruzamento de dados com os dados que as famílias informaram. Em função de toda aquela emergência de retirar as pessoas com segurança, tentar salvar o maior número de imóveis e utensílios possível naquela correria toda que a emergência previa, muitos dados acabaram não sendo completados ou preenchidos de maneira integral pela Defesa Civil. Então, agora, esses agentes estão pedindo que as famílias corram até lá para fazer esse cadastramento. O Cristiano explica isso melhor para a gente. Em cima dos dados cadastrais que nós vamos ter um mapa de todas as pessoas que foram ou desalojadas ou desabrigadas no município. E é em cima desses dados que a gente trabalha com o impacto que aconteceu, a inundação, dentro do nosso município. Também saliento que isto é um dado de Defesa Civil, é o que nós temos, e nós convidamos que hoje, até às 8 horas da noite, nós estaremos ainda fazendo o cadastro para quem realmente saiu, teve que se deslocar, sair da sua casa para ocupar outro lugar, ou de parente, ou ir para o abrigo. Esse cadastro vão ser conferido nós temos um mapeamento de satélite da área atingida e nós vamos conferir os endereços. Então nós temos um trabalho bem minucioso para saber. Não adianta as pessoas virem cadastrar só porque moram no bairro, exemplo, mais afetado, se a sua residência não estava na área que foi atingida. E nós não temos nada oficial, gerou-se a Defesa Civil ainda não tem e não pode afirmar que algum recurso vai vir para as pessoas que vão se cadastrar. O que nós temos agora é um cadastramento para saber o impacto que a inundação deu dentro do nosso município. Para finalizar, então, todas as balsas estão inoperantes, a balsa do São Lourenço, Pertile e Moron, nenhuma delas operando em função das cheias. Barragem do Capané segue em alerta de monitoramento, teve uma baixa de 4 centímetros, está em 8,44. E, por fim, com relação a recursos, Secretaria Municipal de Inclusão Social trabalha em contatos com ministérios e também com o governo do estado para garantir que Cachoeira seja incluída nos programas que estão concedendo recursos, Lena Caetano, para essas famílias se reestruturarem. Depende agora de uma adequação do decreto para que Cachoeira seja incluída. Nós estamos incluídos, né, como município no decreto de calamidade, precisamos agora atualizar para um decreto de inundação ou de outros desastres que permita a inclusão do município para receber recursos. Valeu, Thelma. Obrigado pelas informações, pela participação. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde para ti, boa tarde para quem está em casa. Thelma Tomás nos atualizando, então, sobre a situação das enchentes em Cachoeira do Sul.